Oi, eu sou a Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí, pessoas, tudo bom? Como é que vocês estão? Faz um tempinho, né? Inclusive, já vou começar o vídeo avisando que eu vou fazer o possível para que nós tenhamos vídeos agora quinzenalmente, porque flexibilização chegou para todos, afinal de contas, e aí as aulas agora, muitas das minhas aulas, elas estão acontecendo presencialmente, então fica difícil organizar as questões do presencial, vídeo, enfim. Mas para não deixar de fazer material e vídeo aqui para o canal, então eu vou deixar quinzenalmente que fica mais fácil para me organizar. Tá bom? Hoje nós vamos falar de algumas situações que podem parecer bobas a princípio, mas que têm o poder de zerar ou de diminuir a sua nota no Enem. E é óbvio que não é isso que nós queremos, porque nós estamos aqui para tirar notas boas. Então, atenta a essas pequenas dicas que podem fazer toda a diferença no processo de correção da tua redação, ok? Primeiro, de modo geral, de modo prático, assim, que nós já sabemos, é óbvio que zera a sua redação se você fugir ao tema ou se você fugir ao gênero textual. O que isso significa? Significa que se você escrever sobre uma outra temática, algo que não está relacionado com o que o texto motivador está pedindo, com o que a prova está pedindo, ou se você escrever um outro tipo de texto, se seu texto tiver muitas marcas de texto narrativo, se você estiver contando uma história, ou se você estiver usando muita linguagem lírica e o seu texto acabasse ficando mais próximo a um poema. Então, essas situações, elas são responsáveis por deixar a sua nota bem mais baixa e até por zerar a sua redação, e não é isso que nós queremos. E aí, muitas vezes, existem algumas pessoas que mesmo que no decorrer do texto estejam escrevendo sobre o tema correto, do nada decidem falar sobre outro tema. Um exemplo de texto assim que ficou muito famoso foi a redação do miojo, que o aluno ele estava escrevendo sobre o tema de modo bem comum. Eu vou deixar por aqui aparecendo. E simplesmente no meio da prova, para não deixar a correção cansativa, ele decidiu escrever como se fazia miojo. E aí, esse tipo de situação é configurado como zombaria. Você não está levando a sério a prova, o concurso. Então, essa situação, ela vai zerar a sua nota e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Um ano de preparação só para você tirar uma ondinha? Não vale a pena. Outra coisa que talvez algumas pessoas não saibam, realmente não tenham noção, é que se você assinar a sua prova ela também vai ser zerada. Existe uma área específica na folha para você colocar o seu nome e existe uma área específica para você escrever a sua redação. Se você escreve a sua redação e nessa mesma parte da redação você coloca o seu nome completo, ou uma rubrica, ou seu primeiro nome, ou as suas iniciais, você está identificando a sua prova para o corretor, e isso é contra as normas do próprio concurso, da própria prova. Então você não deve se identificar em local que não é para colocar o seu nome. Então não é para a gente saber de quem é a prova, até porque é o não saber de quem é a prova que garante a imparcialidade na hora da correção, tá? Uma outra coisa que muitas pessoas fazem muito é quando finalizam o seu texto, escreve um texto todo bonitinho, com um argumento e tudo mais, mas aí quando finaliza o seu texto, coloca lá embaixo um recadinho pro corretor, para corrigir com amor, para corrigir com cuidado, porque é a única chance no Enem. Gente, você não pode falar com o corretor. Durante um tempo, isso simplesmente diminuía a sua nota. Hoje, isso pode zerar a sua prova, se você escrever bilhetinho, se você conversar com o corretor, porque no fim das contas não é para isso que ele está lá. As pessoas, enquanto corretoras, não estão ali para conversar com você e sentir peninha de você, mas sim para corrigir o seu texto. Então, não se dirija ao corretor. Outra coisa, tô com a colinha aqui para lembrar de todos os pontos importantes. Outra coisa muito importante é não colocar números, desenhos, hashtags, desenhos, emojizinhos, nada no decorrer do seu texto. Porque isso aí também configura uma espécie de zombaria, uma espécie de perda da relevância do texto, digamos assim. É como se você não estivesse levando a sério a prova. Então, às vezes é por não perceber. Tem muitas pessoas que é só um desenho no final para dizer que, sei lá, o texto terminou feliz.
Mas esses desenhos, eles são completamente desconectados, tanto com o gênero quanto com a temática. Então você não desenha nada, nem coloca hashtag. E aí, puxando essa questão da hashtag, independente do tema, você também não deve colocar hashtag fora Bolsonaro, infelizmente, nem hashtag Lula livre, nem hashtag vamos quebrar tudo mesmo, nem hashtag abaixo o capitalismo, nenhum tipo de hashtag ou de frase, mesmo que seja uma frase que você acha que tem referência, que possa estar relacionada ao seu texto, você não deve colocá-la separado do texto. Terminou tudo, pulou 2 linhas para colocar essa frase, só para causar certo impacto na leitura. É diferente se existe um movimento como Vidas Negras Importam, e faz parte da sua argumentação, você dizer que houve um movimento de grande adesão ao combate ao racismo nas redes sociais, que podia ser identificado através da hashtag Vidas Negras Importam. Porque isso aí faz parte da sua argumentação, faz parte do seu texto, então tudo bem isso ser colocado, diferentemente de colocar lá embaixo de modo avulso ou aleatório, mesmo que seja uma hashtag que tenha sentido. Inclusive, é a mesma questão das frases. Mesmo que a frase tenha sentido, mesmo que a frase seja bonita, mesmo que o autor seja muito conhecido, se ela não está dentro do seu texto, inserida e conectada ao seu texto, sua prova vai ser zerada. Então, se ninguém pediu para você colocar hashtag, não coloca. Inclusive, isso também entra em questões de não só das mensagens políticas, como eu comentei, mas também de mensagens religiosas, pedindo para que Deus abençoe sua prova, ou Alá abençoe o corretor, ou Buda cuide da família das pessoas. Então, independente de qual tipo de mensagem religiosa, não se deve utilizar nenhum tipo de mensagem religiosa pelo mesmo motivo. É desconectado ao texto. Mesmo que seja só um ali, Deus é fiel, Deus seja louvado, Deus acima de tudo, que o Senhor abençoe a prova, nada relacionado à religião. E aí, em relação à organização, nós temos também alguns pontos muito importantes que muitos alunos acabam pecando simplesmente por falta de atenção. Primeiro ponto acerca disso é a organização dos parágrafos. Nos primeiros vídeos aqui do canal eu já falei para vocês sobre parágrafos, quantidade de linhas, qual é a essência do parágrafo, né, de que se trata um parágrafo, mas ainda tem gente que insiste em não fazer parágrafo. Se o corretor não conseguir identificar onde começa e onde termina o seu parágrafo, e mais, se ele não conseguir identificar que existe parágrafo no seu texto, você vai ter a sua nota diminuída, especialmente na competência 4. E não faz sentido você perder ponto por bobagem. Então, atenta a isso, coloca aquela margem, o espaço de 2 dedinhos para começar o parágrafo e busca escrever até o fim da linha para o texto estar sempre alinhado, tá? Ainda sobre parágrafos, existem algumas coisas que os alunos gostam muito de fazer, que é colocar um pontinho para indicar o início do parágrafo, muitas vezes para você lembrar a você mesmo de colocar o espacinho da margem. Acontece que, se você colocar esse pontinho e esse pontinho ficar explícito em cada parágrafo, nós vamos entender que você está topificando o seu texto. E o texto dissertativo argumentativo, ele não é feito em tópicos, porque não é uma lista, por exemplo. Então, se for colocar o pontinho para marcar o início do seu parágrafo, deixa esse pontinho bem clarinho e começa a escrita da letra por cima do ponto, para ele não ficar lá em destaque. Senão você vai perder ponto, porque está topificando, e isso indica um traço de outro gênero textual que não é o texto dissertativo argumentativo, certo? Além disso, nós temos também uma problemática que acaba sendo recorrente se você não conseguir cronometrar bem o seu tempo, que são palavras não finalizadas ou parágrafos não finalizados. Às vezes, por causa do tempo, você acabou o horário, o fiscal ele vai puxar sua prova e aí você acaba não finalizando o parágrafo. Se você não finalizar o seu parágrafo, se o teu, digamos, a tua conclusão termina com uma palavra completamente aleatória no meio do teu raciocínio, tu vais perder ponto na tua competência 3. E isso é extremamente problemático, porque às vezes o seu texto está super bem feito, está bem desenvolvido, está bem organizado, mas por uma falta de organização de tempo você perdeu pontuação. Então, atenta a isso, presta sempre atenção nos momentos em que os fiscais forem falando o passar da hora,
já que você, enquanto aluno, não vai poder ter o seu próprio relógio, mas preste atenção que eles ficam recorrentemente falando sobre o horário, assim você não acaba perdendo a sua prova por falta de organização de tempo. E aí, ainda falando sobre tempo, tem gente que deixa a redação para passar a limpo no final, assim, nos 45 do segundo tempo. E aí, o que é que acontece? Às vezes, não dá para passar a limpo. Se o seu texto tiver menos que 7 linhas, ele não será corrigido. E se ele tiver pouco mais que 7 linhas, é claro que a nota dele não vai ser uma nota proveitosa, não vai ser uma nota promissora. Além disso, se o seu texto estiver completo na sua folha de rascunho, mas não tiver nada na folha final da redação, a sua nota vai ser 0, porque a folha de rascunho não vai chegar até o corretor. Inclusive, a folha de rascunho de muitas pessoas vão com elas para casa, por causa do horário em que elas terminaram a prova, então elas podem levar o caderno de perguntas junto. Então, se a sua redação só ficou na folha de rascunho, ela não será corrigida, não chegará até o corretor e você vai ficar com 0. Por fim, mas não menos importante, cópia dos textos motivadores. Eu já falei para vocês aqui que os textos motivadores, eles podem e devem ser utilizados no decorrer da sua argumentação, mas isso não significa que você deve copiar aquilo que está exposto no texto motivador. A informação que está ali, ela serve para te ajudar, para nortear o teu texto. Então, ele vai apontar o norte, a direção que você deve seguir. Afinal de contas, você não pode falar de qualquer aspecto do tema. A própria prova, ela diz para você sobre o que você tem que escrever. E aí, se você copia e existe mais parte copiada do que parte original, autoral sua, é óbvio que a sua nota ela vai ter nota baixa, até porque os trechos que são completamente copiados, eles são desconsiderados. Então, às vezes, se você escreveu 17 linhas, mas 10 linhas dessas foram cópia, eu sinto muito, mas a sua nota vai ser 0. Porque não tem a quantidade mínima de linhas autorais para que o texto seja corrigido. Então, são coisas pequenas, são coisas que podem ser consideradas bobas, mas que no fim das contas fazem toda a diferença, porque muitas vezes nós acabamos cometendo esses erros por falta de informação. E aqui nesse canal, eu não permitirei que você diga que cometeu uma dessas coisas porque não tinha informação, não é mesmo? Então, atenta a esses pontos e principalmente continua lendo, treinando, porque assim, a nota da redação, ela é muito de técnica, ela também é muito de emocional e ela é muito de leitura. Quanto mais informações você tiver guardando dentro dessa sua cabecinha, mais simples vai ser para você escrever sua redação, tá bom? Eu vejo vocês daqui a 15 dias, vamos tentar manter esse cronograma. E qualquer coisa já sabe, dá uma comentada aqui, pergunta alguma coisa, se ficou com dúvida, pergunte aos seus professores, procure ajuda e até a próxima.